Prontinho, boa noite a todos. Estamos aí muito felizes com a presença de todos vocês. Muito obrigada por dispor aí desse tempo para conversar aqui com a gente, para poder ouvir o que a gente tem para falar, para de fato a gente divulgar a novidade que a gente vem aí trazendo, né, lá no Instagram, nas redes sociais, no WhatsApp, a gente vem falando que a gente tem uma novidade para contar para vocês. E eu confesso que eu tô super ansiosa para poder contar essa novidade, até porque é algo que vocês pediram para a gente. Então, a gente está trazendo aqui, realizando um desejo do público, realizando um desejo de vocês. Então, antes da gente até mesmo se apresentar e falar ali tudo, vou deixar a Jéssica falar ali um pouquinho também, porque acaba que assim, deixa eu sair falando um monte, né? É isso, gente. Se a gente não cortar ela, ela não deixa ninguém falar. Mas, brincadeiras à parte, boa noite a todos que estão aqui presente. Como a Tainá disse, assim, quero iniciar agradecendo a presença de cada um de vocês que está aqui conosco hoje, prestigiando o nosso trabalho aqui. E todos esses pontos que a Tainá colocou, assim, eu só tenho a reforçar. Hoje, o que a gente está lançando aqui foi algo que foi pedido por muitos de vocês. Então, de fato, nós estamos trazendo essa novidade. Hoje vai acabar esse mistério, né? De um monte de gente. Mas o que que é? O que que é? Me dá um spoiler. E a gente segurando. Mas hoje acaba esse mistério e vocês vão saber exatamente o que que a gente está lançando agora. Exatamente. Tem pessoas aqui, até falando aqui no meu privado, que até o estúdio tá cheio, porque ele tem realmente limitação de pessoas, que não é para todo mundo, não é para colocar todo mundo aqui. A ideia realmente é trazer só algumas pessoas, então a gente vai deixar gravado para depois essas outras pessoas verem. Mas então, como vocês são as pessoas aí quem a gente convidou, a gente se sente honrado, a gente está muito feliz de estar trazendo isso. E antes de qualquer coisa, antes da gente começar de fato, eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre a vida financeira. A reflexão é o seguinte, pessoal, se se sua força laboral, se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo o seu padrão de vida se manteria? Eu quero deixar essa reflexão antes da gente começar, antes de começar as apresentações, porque a gente vai voltar nesse tema daqui a pouco. Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre isso. E eu quero que vocês pensem. Faça aí na sua cabeça, deixa isso aí anotadinho, deixa essa informação aí na sua mente, para daqui a pouquinho a gente conversar sobre isso. Por quanto tempo o seu padrão de vida se manteria se você tivesse que parar de trabalhar hoje? Ok? Então, já Eita, pergunta começando aqui, difícil, já hein? é importante a gente pensar esse tipo de coisa. Mas guarda esse número aí porque a gente vai voltar nele. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Tainá Santos, sou uma das sócias aqui da Vertex Capital, sou especialista em investimentos. E estou aqui junto com a Jéssica Lessa, que para quem não a conhece, é a nossa planejadora financeira e também minha sócia. Eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouco da trajetória dela aí. Mas hoje, em específico, nós trouxemos todos vocês aqui para a gente poder falar algo em que quase lugar nenhum ensina para vocês, que é o quê? Que é justamente como fazer o dinheiro virar patrimônio de verdade. O dinheiro que você ganha, o dinheiro do seu salário, como fazer isso virar patrimônio. Isso chega pra gente, assim, diariamente, gente. Chega pra gente todos os dias pessoas com esse tipo de dúvida. Mas o que eu posso fazer? Eu até junto dinheiro? Então, não, eu não junto. Existe ali várias objeções e de pessoas diferentes. Mas hoje a gente vai trazer isso de forma ampliada, de uma forma um pouco genérica, mas para a gente poder dissertar ali sobre, e depois a gente vai abrir um espaço de perguntas, de respostas, enfim, tá? Eu vou abrir Boa. aqui uma apresentação, só mesmo para a gente ter ali um norte para vocês ficarem aí na mente também. Perfeito, Abriu, né? perfeito. Obrigada aí, Tainá. Abril, sim.
Bom, para quem não me conhece, que está aqui, às vezes já viu um roxinho ali numa rede social, às vezes viu, já teve uma apresentação comigo, já teve um bate-papo comigo, mas eu sou a Jéssica Lessa, sou planejadora financeira de formação, tenho uma certificação internacional de planejamento financeiro e hoje o meu propósito de vida é ajudar famílias a construírem patrimônio. Então, é isso que eu faço, já venho aí de 15 anos de mercado financeiro, tendo passado em trajetórias dentro de instituições financeiras e à frente da Vertex Capital aqui junto com a Tainá, desde 2017 que nós acompanhamos e ajudamos famílias a construir seus patrimônios. Então, Tainá, muito obrigada aí pelo espaço e vamos seguir e apresentar, tirar esse mistério aí para o pessoal. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente já até falou, eu já passei a reflexão até sem a gente passar aqui no slide, é aquele negócio no cara a cara mesmo, sem slide para nortear. Então, aqui, o que eu gostaria de até falar com vocês? Eu quero fazer um exercício rápido, um exercício muito rápido de 3 perguntinhas. Quais são essas perguntas? Primeiro, vai anotando aí, vai colocando na mente de vocês. Quanto vocês ganham por mês? Vocês sabem, né? Isso aí não tem como vocês não saberem. Quanto vocês ganham por mês? Se tem aquela pessoa que não sabe, já começa a fazer aí um monte de fonte de renda ali, anota, pega um papel e uma caneta de todas as suas fontes de renda. Quanto você ganha por mês? Não precisa mandar aqui no chat, eu quero que vocês reflitam aí. Ok, todo mundo sabe quanto que ganha por mês, certo? Quero saber agora a segunda coisa. Quanto disso que você ganha sobra? Quanto disso você guarda? Quanto disso, depois que você pagou todas as suas contas, ficou ali? Quanto disso sobra? Você sabe me dizer? Se eu chegasse em qualquer um de vocês aí agora, falasse assim, quanto sobra? Você saberia me dizer de pronto? Ou você teria que ver? Ou meu Deus, eu preciso fazer uma planilha. Agora, gente, a terceira. Eu posso dizer para vocês, desculpa te cortar, Tainá, mas eu posso dizer a vocês que isso não é algo para o que vocês tenham medo, tá? Eu escuto todos os santos dias pessoas dizerem que não sabem quanto ganham e não sabem quanto sobra. Então, fica a reflexão aqui, mas não se assustem, tá? Acho que é importante falar sobre isso. Vai, Tainá, pode seguir na terceira. E a terceira pergunta que vai, talvez seja até a mais importante. Se você sabe quanto ganha, se você sabe quanto sobra. Agora vem a pergunta-chave. Para onde está indo esse dinheiro que sobra? E aí? Se qualquer um de vocês eu perguntasse aqui, ou pessoalmente, ou falasse até mesmo para colocar aqui no chat, vocês saberiam me dizer de pronto para onde está indo esse dinheiro? Ganhou? Gastou? Para onde vai agora isso que está sobrando, que seja? E o que eu reparo é justamente isso que a Jéssica falou, a maioria das pessoas, elas já travam aí na segunda pergunta, porque não sabem quanto gastam. Mas a terceira, quase que 80% das pessoas travam nessa pergunta e não sabem dizer para onde está indo o dinheiro. Muitas vezes essas pessoas até guardam, até juntam, mas não sabem o que estão fazendo, não está vendo o patrimônio crescer, está simplesmente travado. E se você aí travou também nessa pergunta, eu quero só falar uma coisa para você. Você não está sozinho. E muitas vezes, gente, não é por falta de dinheiro. É por falta de direcionamento, de um plano estratégico, de alguém ali para poder te apoiar, ou de alguma coisa, ou de um conhecimento, enfim. Mas muitas vezes não é a falta do dinheiro em si. Mas, como eu falei, vocês não estão sozinhos, vocês estão dentro de uma turma onde, se as pessoas aqui não passam por isso, outras pessoas passam, outras pessoas que a gente conhece, tá? Então, fiquem tranquilos, porque muitas vezes, gente, não é só ganhar bem. Ganhar bem não significa ter controle. E isso, o que separa essas duas coisas, é realmente ter uma estratégia ali por trás
do seu patrimônio, tá? Para você construir patrimônio. Pode falar, Jéssica, porque senão eu Maravilha, falo. perfeita. Se deixar, gente, ela vai embora aqui e não deixa espaço para a gente falar, não. Brincadeira, brincadeiras à parte, mas eu acho que aqui entra alguns pontos muito técnicos, que é extremamente importante a gente tentar trazer clareza para isso. Não é porque um assunto é técnico que a gente tem que deixar ele técnico, a gente tem que tentar trazer de fato, de forma clara e eficiente para que vocês entendam. Então, primeiro ponto de tudo, gente, falando aqui desses 3 sinais do a gente deixar o nosso dinheiro ali no piloto automático, né? A Tainá falou muito aqui de quem ganha bem, e aqui por alguns nomes que eu passei aqui de pessoas que eu conheço, eu sei sim que são pessoas que ganham bem. Então a pessoa ganha bem, mas muitas das vezes ela não sabe para onde o dinheiro dela vai. As decisões, muitas das vezes, são no achismo, no impulso ou sem estratégia. Muitas das vezes, poxa, eu vou comprar aquilo ali porque o meu vizinho recomendou, ele fez uma aplicação que rendeu para ele X% e eu vou fazer também, sem conhecer nada relacionado ao seu perfil de investidor, a sua tolerância de risco. Gente, cada um tem o seu. Eu costumo dizer que investir, você fazer patrimônio crescer, a gente falar de estratégias de investimento, de dinheiro propriamente dito, está muito mais ligado às emoções do que à razão. A gente gasta por impulso muito mais ligado às emoções do que questões racionais. Então, isso aqui é extremamente importante a gente olhar. Seu patrimônio não cresce na proporção da sua renda. Então, isso acontece muito também, gente. As pessoas muitas das vezes investem sem objetivos, não protege o que já construiu, que tem isso também. Às vezes a pessoa ali com muita luta, muita dificuldade, consegue sim construir, com o conhecimento que ela tem, algo, né? Ela consegue construir um patrimônio, mas às vezes perde esse patrimônio ou então transforma esse patrimônio num grande risco por falta de proteção desse patrimônio. Então, tem várias vertentes aqui que a gente começa a perceber num bate-papo que o dinheiro daquela pessoa está indo no piloto automático. Tranquilo até aqui? Ficou claro essa parte? Manda um joinha para mim lá, por favor, no chat, para eu entender que vocês estão interagindo. Porque eu, particularmente, gosto de live que eu vejo as pessoas, que elas entram, falam comigo, mas nessa plataforma, infelizmente, não tem como. Então, vão mandando um joinha ali para mim. Ó, já tem gente mandando. Érica mandou, show. Cadu mandou. Perfeito, perfeito, gente. Isso é, Maravilha. como a gente trouxe, extremamente importante olhar para tudo isso. Pode passar, Maravilha, Tainá, deixa por favor. eu alterar aqui. Isso, maravilha, gente. E quais são os erros mais comuns aqui dentro desses últimos anos que eu comentei com vocês, acompanhando famílias que eu mais observo? Primeiro de tudo, confundir renda alta com riqueza. Essa aqui é clássica, né? Eu comecei aqui, a minha renda subiu, eu vou subir o meu padrão de vida na mesma proporção ou mais. A gente observa muito isso, gente. E à medida que você leva o seu padrão de vida na mesma proporção que a sua renda sobe, não sobra dinheiro para a gente pensar no futuro e nem pensar nos objetivos planejados, porque nem só de futuro vive o homem também. Tá? Eu sempre costumo dizer, as pessoas falam, planejador financeiro só pensa em futuro, só pensa em aposentadoria. A minha metodologia de trabalho ela é muito diferente disso. Eu sempre gosto de aliar as possibilidades de curto, médio e longo prazo. Você precisa sim viver o hoje, mas você precisa também pensar no futuro. E isso é importante demais, ter um equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio entre essas duas balanças aí, porque se a gente chega lá no futuro, na terceira idade, a gente precisa, ou no momento que a gente quer, né? Nem sempre é na terceira idade. A gente precisa sim ter um patrimônio que traga essa tranquilidade financeira e que a gente não dependa mais do nosso trabalho para poder atingir essa independência. Deixar o dinheiro parado, muitas das vezes por medo, por falta de clareza, por falta de estratégia. Vou pegar meu dinheiro e vou colocar debaixo do colchão. Gente,
Digo isso para vocês, tenho certeza que não tem ninguém aqui nessa live que faz isso. Mas atendendo clientes há todos esses anos, eu digo para vocês que eu conheço muita gente que guarda dinheiro em casa por medo. Medo do governo, medo das possibilidades, medo do governo trancar a poupança dele lá, como foi na época do Collor, e coloca o dinheiro debaixo do colchão. Isso ainda existe. Existem pessoas que ainda deixam dinheiro na poupança. Então, assim, hoje, quando você olha o estoque de poupança do nosso país, cada vez vem diminuindo, porque as pessoas vêm tendo clareza, mas ainda existe muito dinheiro ali, e dinheiro esse que está sendo corroído pela inflação ao longo do tempo. Investimentos sem objetivos, gente, também é um outro erro comum que eu observo. Eu vou comprar um determinado produto aqui de forma aleatória porque alguém comprou e fez sentido para aquela pessoa. Gente, mercado financeiro tem uma infinidade de produtos, tá? Produto de tudo que é tipo. E não existe produto bom e não existe produto ruim. Tem produto adequado para a necessidade certa, para o perfil certo. As pessoas me falam muito sobre consórcio, né? Porque consórcio é, inclusive, uma das coisas que a gente opera aqui dentro da nossa empresa. E tem muita gente que fala muito bem, tem muita gente também que chega ressabiado desse produto. Mas por que isso? Por que a gente observa isso? Muitas das vezes, aquela pessoa que chega ali arisca relacionados ao produto, essa pessoa muitas das vezes não teve uma boa experiência, mas não é porque o produto é ruim, é porque o que foi colocado para ela não atendia a expectativa ou a necessidade dela. Escutamos muito falar também de alguns produtos no mercado de investimentos mesmo, né? Algumas estratégias de investimentos. Deus me livre, não faço esse tipo de investimento, não faço aquele, mas realmente, quando você foi feito um diagnóstico para entender realmente se aquele produto estava adequado dentro da sua estratégia, ou realmente foi um investimento ali sem um objetivo claro, sem uma visão, de repente, se é um investimento de longo prazo, sem essa visão de longo prazo, e de repente você quis desmontar daqui 2 anos, daqui 1 ano. Então, isso é extremamente importante analisar, gente. Sair de diquinha da moda, de algo sem plano. Um influencer, eu vi um influencer falando sobre isso. Gente, não existe, a gente está falando do futuro de vocês. É o futuro de cada um de vocês. Então, é extremamente importante desenhar plano adequado para necessidades adequadas. E essas necessidades, elas se entrelaçam quando a gente monta, de fato, um planejamento que faz sentido para a sua necessidade. Não proteger o que já até te interromper, mas quando a gente fala aqui do investir sem objetivo, eu sempre me lembro de muitas pessoas em que chegam até a gente, porque sabem que a gente trabalha com isso. Eu sou especialista em investimentos, já trabalhei em instituições aí, de corretoras, né, de investimentos, não tenho aí o domínio. Então, muitas pessoas às vezes vêm me contar que, poxa, fulano de tal deu uma dica de investimento assim, 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 o que você acha? Eu coloquei dinheiro lá. E às vezes você dá aquela respirada, você fala assim, meu Deus do céu, realmente essas pessoas precisam de instrução, porque a internet hoje realmente tem muita informação. A informação da internet é maravilhosa, mas em partes ela também é destrutiva em algumas coisas, porque as pessoas acham que sabem demais agora. Porque, eu sigo ali fulano, eu sigo ciclano e beltrano, eles dão dicas e eu sigo as dicas deles, eu não preciso de um profissional para fazer isso, para realmente me indicar, porque agora eu sei fazer. E é aí que está a cilada. Muitas vezes não, você não sabe fazer e não pega a instrução com as pessoas que de fato estão vivendo o mercado, e sim só polemizando na internet. Então é algo que eu queria ressaltar, porque muitas pessoas têm caído em furadas por causa disso, de dica da moda, de influencers, esse tipo de coisa. E, gente, mais uma vez, não tem produto certo e não tem produto errado, não tem produto bom ou produto ruim. Escuto muita gente vir atrás de mim para falar sobre Bitcoin. Criptomoeda, isso é bom, isso é ruim? Depende. Depende do quanto você está alocando do seu patrimônio, depende do seu apetite de risco. Se esse negócio amanhã cair 50%, como é que fica a sua... Você dorme direito? Você põe a sua cabeça no travesseiro e dorme? Durmo. Então
Então tá tudo certo. É um produto adequado para o teu perfil. Agora, se ele cair 10% amanhã, se você perder o rumo de casa, já dá para entender que esse não é um produto que vai fazer sentido para você. Mas às vezes ele vai fazer sentido para a Tainá, por exemplo, que tem outro perfil de risco. Então é extremamente importante pensar e entender o seu lugar dentro de todo o ecossistema. E cada pessoa, gente, tem o seu lugar, tem as suas estratégias. Por isso que a gente não tem nada genérico. Eu vou montar um book genérico aqui que vai servir para todo mundo que é perfil conservador. Não, gente, eu sou conservadora, a Tainá é conservadora, nossos produtos são completamente diferentes. Eu sou arrojado, a Tainá é arrojada, nós temos produtos nas nossas carteiras completamente diferentes, porque cada um tem um perfil. Então, por isso a importância de montar coisas personalizadas estrategicamente para cada um. E por último aqui, né, para a gente não deixar de falar, o depois eu me organizo, vamos deixar para amanhã, que isso aqui é típico do brasileiro, a gente escuta isso todo dia. Não, amanhã eu vejo isso, amanhã eu resolvo isso, e aí o amanhã chega, e aí quando o amanhã chega, que a pessoa se depara ali com a situação de que, poxa, eu não construí nada ao longo da minha vida, eu gastei tudo no decorrer ali do processo, a pessoa se desespera. Se desespera, gente, a chegar a ponto de ter problemas realmente físicos e psicológicos relacionados a isso, tá? Isso é tão sério, que muitas das vezes a gente não tem essa noção quando a gente está nesse piloto automático, de que eu estou só fazendo o hoje para cobrir o hoje e que o amanhã fatalmente ele vai chegar. E quando ele chegar, como é que eu estou preparado para ele? Aqui eu sei que tem médicos aqui na sala, tem empresários. Vamos fazer uma reflexão juntos. Vocês querem estar aí com 50, 60, 70 anos fazendo plantão? Vocês querem aí, os empresários de plantão, querem estar 40, 50, 60, 70 anos conduzindo o negócio de vocês, porque não foi construída uma estrutura? Então, isso serve para a gente refletir. Refletir todos que estão aqui, tá? Não é só um, não é só outro, é de fato todo mundo que está aqui tem que parar para pensar nisso. Precisamos viver o hoje? Precisamos, tá? O hoje é o presente, né? O nome já diz, é um presente que nós temos aí divino, mas a gente também tem que pensar no futuro. A gente também tem que trabalhar as estratégias pensando no futuro. E quem aqui nunca ouviu? Quando a gente se planeja, a gente consegue comprar melhor. Quando a gente se planeja, a gente consegue fazer uma viagem melhor. Então, eu nem estou falando de futuro de longo prazo. Eu estou falando de objetivos, às vezes, que eu fazer aquilo de forma planejada, sem comprar uma viagem aqui, uma passagem de supetão para viajar a semana que vem, eu vou fazer uma viagem muito mais prazerosa, gastando muito menos e muitas das vezes, às vezes, conseguindo fazer duas ao invés de uma só com aquele custo. Então, é isso que eu quero deixar de reflexão aqui para nós hoje, tá? É importante, sim, pensar no futuro, mas é importante viver o hoje. E é importante viver o hoje, mas a gente precisa, sim, pensar no futuro. Então, nada de tudo disso aqui que está sendo dito tem que ter um fiel da balança só para um lado. E isso é muito importante também, até acrescentando um pouco, como a Jéssica falou, a gente atende muitos clientes, fala com muitas pessoas. Nós tivemos um caso, inclusive, de uma cliente essa semana que ligou para a gente e ligou chorando, literalmente chorando, porque ela se pegou numa situação como essa que a Jéssica falou, ela não pensou no futuro, tinha um patrimônio relevante, tinha recebido uma herança, e ela não se planejou, ela não pensou no futuro, e quando ela se viu, quando ela deu conta da situação dela, ela tinha ali um valor ainda acumulado, né? Ela ainda tinha um valor ali investido, mas que essa reserva dela não dava para mais um ano da sobrevivência dela. E foi aí que a ficha dela caiu. E de repente ela ligou em desespero, chorando, literalmente chorando, pedindo ajuda. E acaba, gente, que se a pessoa numa situação como essa, não busca ajuda e se vê ali sem nada, realmente
é muito problemático falando psicologicamente. Agora a gente está falando de psicologia financeira mesmo, é muito problemático. Isso, gente, o dinheiro, a falta dele, né, muitas vezes, ou as coisas em que a gente faz com ele, gera muitas complicações em famílias, gera depressão, gera aí inúmeros casos, inclusive, das pessoas colocar fim à vida por causa da falta do dinheiro, ou porque fez alguma besteira. Então, de fato, é um assunto muito sério, é um assunto muito sério em que as pessoas não estão falando sobre. As pessoas sempre estão deixando para depois. Então, é algo em que a gente quer trazer aqui como algo extremamente relevante na vida das pessoas, porque isso tem trazido coisas muito ruins por causa dessa falta de planejamento, né, Jéssica? É isso, gente. E eu já deixo aqui, eu sei que tem alguns papais e mamães como eu aqui dentro da live, eu já trago isso como um assunto importante. Gente, falem de dinheiro com as famílias de vocês. Falem sobre dinheiro com os filhos de vocês. Ensinam os filhos de vocês fundamentos básicos de planejamento financeiro, desde que eles se entendam por gente ali e comecem a lidar com dinheiro. Isso vai transformar a vida dos filhos de vocês. Eu posso garantir isso, tá? Inclusive, é uma causa minha pessoal aqui que defendo, de que eu acredito que todas as crianças deveriam sim ter na sua educação básica um critério ali, né? Uma matéria de planejamento financeiro. Extremamente importante. Todo mundo lida com dinheiro, qualquer profissão tem um salário, qualquer profissão, independente se a pessoa é um gari ou se ela é um astronauta, ela vai receber um salário e ela precisa saber como lidar com dinheiro. Então, fale sobre dinheiro com as famílias de vocês, sobretudo com os filhos de vocês, com as crianças de vocês. Vamos fazer aí uma próxima geração diferente dessa que a gente está vendo hoje. Legal, legal. Tainá agora vai compartilhar uma tela sobre alguns caminhos, né? E aí já tirar esse suspense do que a gente, poxa, o que essas meninas estão trazendo. Então, gente, a gente falou aqui basicamente, né, no slide anterior sobre as possibilidades dos caminhos. Então, o primeiro caminho está ali embaixo, quem ganha e gasta tudo. Vocês observam que a linha está até reta, declinada para baixo. No segundo, nós temos as pessoas que poupa, mas poupa por poupar, não sabe muito o que está fazendo, né? Assim, tá simplesmente colocando um dinheiro num determinado lugar. Depois a gente vem ali as que já investem, as pessoas que têm aí essa mentalidade de, poxa, eu preciso investir, mas sem muita estratégia. Está sendo colocado isso ali no escuro, literalmente, né? Poxa, eu vou colocar aqui meu dinheiro nesse CDB aqui, porque está me entregando X. Então, eu vou colocar meu dinheiro na caixinha do Nubank, porque está todo mundo falando que está com uma boa rentabilidade. Mas sem olhar nível de risco, sem olhar estratégia, sem olhar nada, né? Está fazendo ali o efeito manada, indo aonde a massa está indo. E nós temos ali, de forma exponencial de crescimento, o método legado, que é justamente o que nós viemos trazer hoje como novidade para vocês, que é algo que, de fato, nós estamos trazendo através de tantos pedidos que nós já tivemos aí no decorrer desses anos que a gente vem trabalhando com isso. Então, nós estamos trazendo o nosso método legado. Pode passar, Tainá, por favor. Então, gente, o método legado, resumindo aqui de forma sintetizada, nada mais é do que a gente organizar as finanças, proteger essas finanças e construir. Então, organizar, a gente está falando de organizar o presente. É dar ordem e clareza naquilo que entra ou naquilo que já existe, tá? Porque quando a gente fala aqui de entradas, às vezes a gente fica ali na cabeça só nosso salário. Ah, mas eu tenho só o meu salário aqui, ou eu tenho só o meu prolabore da empresa, ou eu aqui como médica recebo só os meus plantões. E aqui no presente, gente, eu falo muito sobre isso, é organizar o que você já construiu. Às vezes tem um monte de coisa que vocês já construíram que eles servem como base propulsora para a gente acelerar o crescimento do patrimônio de vocês.
sendo utilizado de forma clara e estratégica. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que organizar. Proteger o que importa, blindar o que você já construiu e as pessoas que você ama. Então, aqui, basicamente, é o segundo pilar, né? Você, de fato, trabalhar a proteção do que você já fez, para não correr risco desse que você já fez de forma tão suada se esvairar pelos dedos. E, por fim, construir o futuro, né? A gente transformar cada conquista em patrimônio duradouro. Por que o nome do método chama-se método legado, gente? Porque a gente tem como filosofia construir patrimônio para deixar esse patrimônio de legado para as próximas gerações. Então, aqui a ideia é, de fato, a gente trabalhar essa construção de patrimônio de forma sólida, que ela vai atender às necessidades de vocês ali no momento que vocês atingirem a independência financeira, mas ao mesmo tempo vocês vão transformar isso em legado para as próximas gerações. Vocês vão facilitar aí a vida das próximas gerações. Jéssica, não quero isso, não quero facilitar a vida de ninguém. Tá, tudo bem, vamos construir só a sua. Mas eu tenho certeza que a grande maioria que tem filhos aqui não querem que os filhos passem, muitas das vezes, pelo que você já passou, pelo que os seus pais já passaram. Então, isso acontece. Por isso que eu falo da individualidade de cada um. Cada um tem uma mentalidade, cada um tem um pensamento, e a gente precisa respeitar isso e, de fato, trazer aquilo que faz sentido para aquela pessoa. Maravilha, então, maravilha. Vou deixar a Tainá seguir aqui falando agora para vocês, né? Já falei bastante também, deixamos ela caladinha um tempo. Agora eu vou deixar ela seguir aqui falando do que é o Vertex Planeja. Pessoal, a maioria de vocês já conhece a Vertex Capital como Vertex Capital mesmo, né? Então, hoje a gente tem aí uma nova vertente da Vertex Capital, que é o Vertex Planeja, que é, de fato, onde a gente construiu o método legado, que é o nosso produto, né, de planejamento financeiro, que, como a gente falou anteriormente, foi realmente a pedido de vocês. Nós não estávamos atuando, tínhamos clientes de planejamento financeiro, mas não estávamos com a agenda aberta para pegar novos planejamentos. E de tanto vocês pedirem, nós atuamos aí com brasileiros que moram fora do país, com brasileiros que moram no Brasil, com médicos, com empresários. Então, nós trabalhamos com várias pessoas em que várias pessoas solicitaram a mesma coisa. Pessoal, vocês poderiam fazer uma consultoria de investimentos? Ou, pessoal, vocês poderiam fazer uma consultoria de finanças pessoais? Teve pessoas que chegaram, pessoal, vocês poderiam fazer um curso, mas a gente decidiu não fazer curso, não fazer mentoria, não fazer fórmula mágica de internet. Ou seja, o Vertex Planeja, ele é um programa anual de planejamento de verdade, de planejamento financeiro, onde a gente vai acompanhar a sua vida, vamos traçar objetivos, vamos acompanhar a sua vida ali durante um ano, para realmente ter uma virada de chave. Muitas pessoas aqui, e muitas pessoas têm trazido também isso para mim, que já compraram cursos, que já fizeram inúmeros cursos de internet, onde ensinam a fazer, já fizeram várias mentorias, onde promete você sair ali do eixo X e chegar no eixo Y, prometendo aí mundos e fundos, né, como diz o ditado, e tem várias fórmulas mágicas aí de internet em que prometem, mas isso aqui não é nada disso. Como eu falei, não é curso, não é mentoria e nem fórmula mágica. Aqui é de fato uma execução acompanhada, é um programa acompanhado, um programa feito por planejadores de verdade, por especialistas de verdade, e não especialistas de internet, né? Então, a ideia é construir um produto para vocês, um produto em que a gente pudesse trazer a essência do que a gente já fazia para os nossos clientes de carteira, para os nossos clientes encarteirados, mas de uma forma em que conseguíssemos trazer isso de forma online, né, para as pessoas em que também não são aqui de Goiânia, que tem pessoas, inclusive aqui dentro da live que eu vi, que não são daqui, tem pessoas que moram fora do país, mas que a gente consiga fazer e prestar esse serviço de excelência também para essas pessoas. Outra coisa muito importante aqui dentro do Vertex Planeja. Então, só para recapitular, é um programa anualizado
onde a gente vai fazer todo esse acompanhamento, vamos traçar objetivos e fazer esse acompanhamento ali durante todo o ano com vocês. Como eu falei, não é curso, nós não vamos ensinar, não vamos prestar, fazer uma mentoria para você. Não, a gente vai estar segurado na sua mão e fazer acontecer. Não é que a gente vai ensinar você a fazer. Vocês não vão aprender, né? Acho que esse é um ponto importante. Isso. Porque muitas não das é que pessoas vocês não vão aprender. Essa necessidade, é isso, tá? Sim, Tem que é aprender. isso. Eu acho que é importante sim aprender, mas é óbvio que você trabalhar uma estratégia segurado na mão de alguém que entende, que sabe o que está falando, é muito mais simples, gente. Eu gosto muito de trazer um exemplo Exatamente. aqui, desculpa te cortar, Tainá, mas eu gosto muito de trazer um exemplo, gente, sobre a questão do nutricionista. Gente, a gente sabe o que a gente pode comer, a gente sabe que a gente não pode exagerar no álcool final de semana, a gente sabe ali que o açúcar demais faz mal, mas quem tem aqui acompanhamento com o nutricionista sabe. Quando você está ali na semana de você ir para o seu nutricionista, você organiza a sua alimentação bonitinha para chegar lá você não levar a bronca, não é? Por que nas finanças a gente não faz isso? Por que nas finanças a gente não tem alguém acompanhando? Poxa, eu estou aqui com uma dor na cabeça. Eu preciso procurar um especialista em cabeça. Eu não vou procurar um generalista, um médico generalista lá num clínico geral. Eu vou no especialista. Estou com problema no coração. É a mesma coisa. Então, aqui o Guilherme até compartilhou, aqui está de mão dadas com pessoas que entendem, estudam e se dedicam o tempo todo a entregar, né, o que há de melhor de planejamento financeiro é fundamental. E é isso aí, Gui. Obrigada pelo compartilhamento. Acho que isso faz toda a diferença realmente na construção. Porque desenhar um planejamento financeiro, a gente pode sentar aqui e desenhar um planejamento para vocês em 30 dias. Mas e a execução disso? E colocar isso em prática? É igual tirar lá a carteira de motorista. Eu vou fazer minha prova teórica, eu sei um monte de regra. Mas e sentar no carro e sair andando? Como é que é? E a insegurança que isso acontece? Por isso que a gente tem um instrutor ali do lado, nas primeiras vezes que a gente vai fazer, acompanhando. É exatamente isso que a Tainá quis dizer aqui no acompanhamento. Exatamente. Tá? De fato, Exatamente isso. E como a Jéssica até comentou, não é que vocês não vão aprender. Vão aprender, até porque você vendo uma pessoa ali do lado fazendo, te ajudando a fazer, te ajudando a colocar em prática, não tem como você não absorver aquilo. Mas, inclusive, tem pessoas que de fato não querem aprender mesmo. Tem pessoas que querem alguém para resolver a vida e pronto, e pagam para isso e tá tudo certo. Nós temos clientes assim. Jéssica, o Ari fez uma pergunta aqui e que é muito relevante. Muito relevante. Eu quero que você responda ela, porque ele quer saber qual que é a diferença entre o planejamento financeiro, que é oferecido por nós, e a assessoria financeira, que é oferecida pelos agentes de corretora. Boa pergunta, Ari. Se a gente falar de escala, tá? A gente olhar ali numa escala de profissionais, isso inclusive está dentro da CVM, está dentro do Banco Central, isso é algo público para vocês. Nós temos aqui em nível de piso o gerente de banco. Por que em nível de piso? Porque ele está ali defendendo a bandeira da instituição dele, né? Então ele está defendendo a instituição financeira e ele, de fato, ele é um generalista. Então ele está ali, de fato, apagando as situações do cartão de crédito, da conta corrente, do cheque especial, do investimento de vez em quando. Então, ele não é uma pessoa que está preparada de forma realmente ali para aprofundar na composição de geração de patrimônio. No segundo, nós temos o assessor de investimentos, que é a quem aqui o Ari perguntou, né? Que são os corretores ali que estão dentro das corretoras, os assessores que estão dentro das corretoras. Esses profissionais, dentro da composição do Banco Central e da CVM, eles são executores de ordens. Então, ali, muitas das vezes, eles trazem para vocês algumas recomendações de produtos, mas são os produtos que estão, de fato, ali à disposição dentro daquela corretora que ele opera, né? Então, ele está ali para poder trazer a execução das ordens para você. E, acima disso, a gente tem um planejador financeiro,
que esse sim é o profissional que está habilitado, falando de qualificação técnica, tá? Para fazer recomendação para vocês dentro dos 6 pilares que abrange o planejamento financeiro. Quais são esses pilares, Tainá? Vamos lá, me ajuda. Gestão financeira, que é a gestão propriamente das finanças da família, entrada, saída, gasto, tudo isso que a Tainá e eu trouxemos aqui para vocês desde o início do bate-papo. Gerenciamento Gestão de riscos. Exato. Então, tudo que está atrelado a gerenciamentos de riscos de vocês, propriamente dito, tá? E aí, aqui eu saio completamente da linha que as pessoas, a gente fala de gerenciamento de riscos e as pessoas pensam só no seguro. E não tem nada a ver, né? O seguro, ele faz parte, ele é um dos produtos que compõe o gerenciamento de riscos. Mas você tem uma infinidade de estratégias que, de acordo com o perfil de cada um, a gente consegue aqui abordar de forma realmente que faça sentido para o teu planejamento. Terceiro, planejamento de aposentadoria / independência financeira. Inclusive, dentro do órgão, eles utilizam a nomenclatura planejamento de aposentadoria, mas eu, nas minhas consultorias, já trago esse pilar aqui como independência financeira. A aposentadoria está muito ligada à terceira idade, a quando eu vou parar, e as pessoas estão cada vez menos, de fato, falando, eu vou parar. E não é isso o propósito. O propósito da independência financeira é você ter o controle do teu tempo na mão. Você decidir se você quer continuar trabalhando naquele ritmo ou não, você decidir os dias da semana que você quer trabalhar e não necessariamente o dinheiro tá reinando ali dentro da tua rotina por conta da necessidade dele ali para poder compor as despesas. Mas sim esse dinheiro entrando de forma passiva pelo patrimônio que você construiu e você tem no domínio do seu tempo. Depois disso, nós temos a gestão de ativos, que aí gestão de ativos, a gente está falando todos os ativos atrelados à sua composição patrimonial, planejamento tributário e planejamento sucessório. Então, são esses 6 pilares que eu trouxe aqui para vocês, que a gente aborda e traz soluções para poder atender às necessidades de cada um em cada recomendação. Jéssica, eu tenho uma necessidade de um planejamento sucessório mais elaborado. Eu preciso aqui de uma composição, de repente, de uma criação de uma holding, por conta da minha composição familiar. Jéssica tem conhecimento técnico, Tainá tem conhecimento técnico para poder montar essa estrutura? Não. A gente tem conhecimento técnico para identificar a necessidade, apontar ela para você e aí sim trazer e acompanhar o profissional que vai executar isso para vocês de forma de excelência. Então, nem tudo também nós vamos fazer, tá? Acho que isso aqui é um ponto importante. Porque senão fica igual o pato, não nada direito, não voa direito. Não, a gente vai trazer aqui o que nós somos especialistas, mas naquilo que abrange esses 6 pilares, isso eu posso garantir para vocês, conhecimento técnico, para identificar dentro do planejamento de vocês onde estão as vulnerabilidades, nós temos. E aí, cada caso, cada situação, nós vamos fazer algum tipo de recomendação. Ó, essa aqui, de repente, você tem que procurar uma contabilidade especializada nessa área, você vai fazer, de repente, precisar criar uma holding. Você vai investir no mercado internacional, você precisa ali de uma contabilidade especializada em investimentos internacionais. Então, cada realidade é uma realidade, cada situação é uma situação. Poxa, eu quero investir no mercado imobiliário. Nós estamos aqui para fazer cálculos de viabilidades para vocês. Mas quem que vai vender o imóvel para vocês? Não somos nós. Nós vamos apresentar para vocês, ou vocês vão trazer o que vocês colhem no mercado, e a gente vai trazer para vocês, de fato, ali, se aquilo é ou não viável dentro do teu planejamento. Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que por a gente pegar todos aqueles pilares para trabalhar, que aquilo vai ser desenvolvido 100% por nós. E não é assim que funciona. A gente, de fato, precisa sim identificar essas vulnerabilidades ou esses pontos de melhorias, mas, de fato, essa é uma construção, às vezes, de 8, 10, 15 mãos, dependendo do tamanho do patrimônio, tá? Muito bom, muito bom. E é exatamente isso, mas, Jéssica, só para consolidar. Então, de forma até mais sucinta, é diferente
é diferente o planejador do assessor, certo? Muito, muito diferente. São atribuições completamente diferentes. E eu costumo dizer que, inclusive, são complementares, tá? Porque hoje, por exemplo, para gerar uma execução de uma ordem dentro de uma corretora ou dentro de um banco, a gente precisa desse profissional lá. Maravilha, maravilha. Maravilhosamente explicado, como disse o Ari aqui. Muito bem. Antes até de passar aqui para quem é e quem não é esse tipo de produto, vou até incrementar aqui do que é o Vertex Planeja, além de ser, né, um programa anual aqui de planejamento conduzido por planejadores com execução acompanhada, como eu falei, não é custo nem mentoria. Dentro do produto, no momento ali em que a gente for conversar, vocês vão entender melhor cada detalhe do produto em si, mas dentro do produto a gente trouxe algumas coisas diferentes do que a gente vê aí no mercado de planejamento por si só. Nós trouxemos alguns cursos, sim, dentro do planejamento. A gente vai ter aulas online, onde a gente vai estar falando ali de assuntos específicos para aquelas pessoas que gostam e que querem, não só aquele que quer que a gente faça o acompanhamento, resolva a vida ali, mas aquelas pessoas em que gostam de aprender, que querem aprender, mas isso tudo dentro do planejamento como um bônus, para vocês saberem o que a gente está fazendo, para vocês saberem os porquês de cada coisa. Vamos estar tendo ali sempre aulas para poder ensinar vocês, com a turma fechada, só de pessoas que têm ali o mesmo perfil, não é um negócio aberto, assim como não foi essa live, por exemplo, não foi algo aberto, não está ali divulgado o link para todo mundo, mas tanto que até na plataforma tem limitador, né, de pessoas aqui, então pode ser que algumas Tem um pessoas monte de tentaram entrar e gente não mandando conseguiram. aqui, Me um monte de mandaram gente aqui mandando, não também que consigo. não conseguiram entrar. Mas, como vai ficar gravado, pelo menos vai atender esse público, mas a gente já sabe aí que nas aulas, no que a gente vai trazer para vocês, também vai ser algo ali limitado. Vamos ter programa de cashback para indicações, isso é muito legal também, até mesmo para quem está sendo indicado, como para o próprio indicador. A gente vai ter aí surpresa, vai ter coisas bem legais. Então, quem entender que o Vertex planeja, que o método legado, ele pode fazer sentido para você, entre em contato com a gente vai estar mostrando para você o que de fato a gente tem de entregável, porque aqui, gente, já tem 57 minutos que a gente abriu a live, eu sei que a gente começou um pouco depois, mas a gente não falou praticamente nada. Por mais que a gente falou bastante coisa, mas vocês não têm noção da infinidade de coisas que a gente tem para falar quando a gente realmente abre o assunto planejamento financeiro, mercado financeiro, investimentos, enfim. E aqui, nessa tela, troquei a tela aqui para quem de fato é esse produto, tá? Antes de tudo, eu preciso ser muito, muito honesta aqui com vocês. Não é um produto para todo mundo. Não é um produto para quem quer só falar assim, poxa, eu quero. Não é para todo mundo, tá? Ele é para quem realmente já tem uma boa renda, para quem já tem ali um valor bacana que recebe ali por mês e que quer estruturar patrimônio, tá? Não, infelizmente, aqui a gente não consegue, como até tem ali no slide, é para quem busca enriquecer da noite para o dia, a gente vai fazer milagre? Não. É para quem quer fórmula mágica? Não. Aqui realmente é para quem tem renda e quer sair do improviso, quer sair ali daquela massa em que não sabe o que fazer. É para alguém que valoriza estratégia, para alguém que quer ser acompanhado e quem quer de fato conquistar patrimônio. Pegar tudo ali que está fazendo e conquistar um patrimônio relevante e conquistar ali o legado, né, Jéssica? Com certeza. É isso, gente. Acho que a Tainá falou bem, não é para todo mundo, mas eu tenho certeza que aqui dentro dessa sala nós temos pessoas que esse produto faz muito sentido,
ou tem pessoas no meio delas, no meio de relacionamento delas, que esse produto faz muito sentido, muda vidas. Aqui o Ari que perguntou para a gente, inclusive, é um grande indicador nosso, né, Ari? Depois dá um joinha aí, que de fato nós estamos conseguindo mudar vidas de pessoas, de fato, com tudo isso que nós estamos mostrando para vocês. Então, assim, poxa, gente, entendi que talvez não é o meu momento, mas às vezes tem uma pessoa do seu lado que está precisando exatamente disso que nós estamos mostrando aqui e que basta você mostrar para ela. Poxa, eu sei que entrega isso, como o Ari fez e faz aí sempre com a gente. Nós temos vários outros parceiros, inclusive, aí, que falam muito do nosso trabalho, mas por conhecer isso mesmo. Por enquanto, dúvidas, já estamos caminhando para o final, até mesmo que a gente sabe aí numa terça-feira, essa hora, né? Então, já estamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat o que vocês têm de dúvidas. Pode não ser exclusivamente aqui sobre o produto, mas alguma dúvida ali de mercado em que vocês queiram saber. E enquanto eles estão escrevendo, Jéssica, eu separei alguns questionamentos que as pessoas fazem para a gente e que pode ser o questionamento da galera que está ouvindo aqui, pode ser o questionamento deles, para que a gente possa responder, tá? Eu vou falar alguns, eu separei alguns. Até mesmo são coisas aqui que as pessoas falam para a gente. O que a gente responde para essas pessoas nesses casos, tá? Então, ó, beleza. A primeiro aqui, ó, que eu separei, que alguém chega pra gente e fala, olha, eu até ganho bem, mas no fim do mês eu não sei para onde que foi todo esse dinheiro. O que você responderia? Claramente aí um exemplo de desorganização financeira, né? Ganha bem, tem renda entrando, mas ou está gastando mais do que deveria, ou de repente está gastando com coisas que muitas das vezes nem percebe, não tem nem essa percepção de para onde está indo esse dinheiro. Então, é realmente aqui a parte da organização, da conscientização, que é o que a gente faz lá naquele primeiro pilar do planejamento que eu falei para vocês. Por isso, eu tenho um exercício com os meus clientes de que eles, no primeiro mês, por mais que a gente tenha algumas inteligências artificiais que ajudam, você monta ali o Open Finance, puxa todo o extrato do cartão de crédito, eu faço questão que nos primeiros meses ele faça a planilha de gasto dele. Sabe aquela chata, aquela enjoada que todo mundo fala, ai, pelo amor... Precisa, porque isso precisa gerar consciência. Precisa gerar consciência dos gastos. A partir do momento que a pessoa faz a planilha dela, gente, 90% dos meus clientes que eu atendo falam isso. Eu não tinha noção de que eu estava gastando esse tanto de dinheiro com esse tanto de besteira. Escuto muito isso. E às vezes só pelo simples fato de pegar e fazer a sua planilha de despesa. Olha só, Jéssica, eu fiz a pergunta e o Ari colocou aqui também nos comentários. Ó, o Vertex planeja ajudar pessoas que ganham bem, mas que acabam gastando tudo ou até mesmo têm dificuldade no processo de poupar? Sim, muito, muito, porque a gente vai acompanhar isso na unha, na íntegra, todo mês. Então, todo mês, essa pessoa, esse cliente, né, esse paciente nosso, ele tem uma reunião aqui individualizada só para ele, só para falar sobre as finanças dele, sobre os objetivos dele e esse acompanhamento. Legal. Ó, um segundo questionamento, a segunda dúvida que eu separei aqui para a gente, muitas pessoas falam assim, tenho medo de tomar a decisão errada e perder tudo que eu já construí. Tem muito, né? A gente ouve isso muito também, porque é tão sofrido, tão suado para a gente conseguir construir, independente do tamanho do patrimônio, que muitas das vezes essas pessoas se travam por medo, por insegurança, e é aquela história lá do guardar o dinheiro embaixo do colchão. Então, aqui a gente vem trabalhar também essa parte emocional, de, poxa, trabalhar a estratégia certa. Gente, se eu tenho uma sobra de 5 aqui, por exemplo, dessa mão,
eu preciso trabalhar a estratégia com essa sobra, com essa, com essa. Eu não posso pegar tudo e colocar no único lugar. Eu não posso pegar todos os meus ovos e colocar no único cesto. Eu tenho que ter estratégias diferenciadas e de forma realmente fracionadas em áreas diferentes, para que a gente tenha de fato ali essa correlação entre os seus ativos e que vai trazer perenidade de longo prazo. Então, nunca deve colocar tudo no único lugar. Pensa em possibilidades, tá? E essas possibilidades, a gente tem uma infinidade dentro do mercado. Legal. Jéssica, nós temos muito clientes. É uma palavra que a gente ouve. É verdade. Pode falar. Nós temos muitos clientes que moram fora do país. E alguns deles, inclusive, foram responsáveis pela criação desse produto. E a gente tem escutado muito deles frases como, por exemplo, nossa, eu moro fora há 10 anos, há 15 anos, há 5 anos. Eu ganho em euro, em dólar, e eu sonho um dia voltar para o Brasil. Mas eu não consegui construir um patrimônio porque eu não sei o que fazer com o dinheiro que eu ganho. O que você diria para essas pessoas? Falta de clareza, né? Basicamente, isso é falta de clareza e de estratégia. Então, quando você monta um plano onde a pessoa enxerga que ele tem um início, um meio e um fim, que ele vai atingir um objetivo, gente, um plano financeiro completo, ele é como se fosse um GPS, tá? A verdade é essa. Ali você monta uma estruturação que, se aquela pessoa seguir exatamente aquilo que foi colocado dentro do plano e do projeto dela, ela vai atingir, ela tem de forma clara de onde ela está saindo, qual é o caminho que ela vai percorrer e onde ela vai chegar. Por que o acompanhamento? Por que eu acho, a gente fala muito aqui da importância do acompanhamento? Porque é exatamente como um GPS. A gente precisa mudar a rota ali, às vezes, de vez em quando uma coisa sai fora do lugar. E o acompanhamento é justamente para que você tenha aderência ao seu plano, para que você não saia da rota muitas vezes e, consequentemente, isso comprometa lá o seu objetivo, o tempo que você quer chegar lá na fase final. Então, por isso a importância do acompanhamento. Mas o plano por si só, ele é um GPS. Então, ele vai te mostrar onde você está, os caminhos que você vai percorrer e onde você vai chegar e em quanto tempo você vai fazer isso. Essa clareza traz essa tranquilidade e, consequentemente, traz uma adesão maior. Maravilha, maravilha. Jéssica, sou empresária e eu não estou conseguindo separar o que é dinheiro meu com o que é dinheiro da empresa. Acontece muito, Jéssica, tem muito cliente que aparece desse jeito. Demais, gente, demais. E assim, é extremamente importante, né? A gente entender o que é dinheiro do meu negócio, o que é dinheiro da minha empresa para que ela se mantenha e o que de fato é meu dinheiro. Então, a gente já tem que começar pensando numa definição de um prolabore. Empresário sem um salário, o dinheiro da empresa vira dinheiro dele. Então, pense num prolabore dentro da sua empresa, mesmo que seja um prolabore ali básico para pagar suas despesas e que o restante vire distribuição de lucros. Mas é extremamente importante você separar isso, você ter isso como segregação, até para que você continue investindo no seu negócio e o seu negócio continue crescendo e, ao mesmo tempo, você continue investindo também na sua vida pessoal aqui, porque isso também é de extrema importância, porque em algum momento essas duas coisas vão se separar e a sua vida financeira pessoal também ela tem que estar indo acompanhado à empresa. Legal. Vou fazer a última aqui. E essa eu confesso que eu gosto muito dessa dúvida, desse questionamento das pessoas, porque são pessoas que já se conscientizaram. Quando as pessoas falam assim, olha, Jéssica, Tainá, eu vejo todo mundo investindo e eu sinto que eu estou ficando para trás. Eu nunca sei se eu estou guardando o suficiente para o meu futuro. Mais uma vez, né? Falta de clareza, falta de método, falta de plano, falta de um método claro ali, um GPS literalmente traçado para a sua necessidade, para a sua vida. Não um GPS genérico que você pegou do seu vizinho ali,
ou de um amigo, é algo desenvolvido e desenhado para você, para a sua necessidade. Com esses métodos claros e o nosso conhecimento técnico te ajudando a acelerar o processo, porque o que a gente faz aqui, gente, nada mais é do que pegar o que vocês já fazem e colocar um motor ali atrás e trazer essa propulsão. Então, o motor é o conhecimento técnico para poder entregar mais resultado para vocês. Mas para tudo isso funcionar, eu preciso de você, da renda, do dinheiro entrando, porque é isso que vai fazer o restante funcionar. O resto, vocês podem deixar com a gente aqui, que eu posso garantir para vocês que o que eu fiz na minha vida financeira, e aqui eu tenho pessoas que me conhecem desde mais novinha, né, de quando eu comecei, e sabem da minha trajetória, desde a vida financeira da Tainá, isso aqui não tem segredo, tá? Não tem, não, isso aqui o que elas estão trazendo é conversa de internet. Não. São coisas que eu venho aplicando na minha vida ao longo de 15 anos, 20 anos que eu estou aí trabalhando. São coisas que a Tainá vem aplicando na vida dela e a gente quer aplicar na sua vida também. Muito bom, muito bom. Eu ia fechar com aquela última, mas tem mais uma, Jéssica, e que essa eu sei que você nem gosta muito de falar em live, esse tipo de coisa pública. Mas tem muita gente que chega na gente e fala o seguinte: gente, ou eu deixo o dinheiro guardado no colchão, ou eu deixo o dinheiro na poupança, como a Jéssica falou lá no início, né? E muitas pessoas perguntam assim: tá, mas e aí? Qual é o melhor tipo de investimento? E aí, Jéssica, o que você responde quando faz essa pergunta? Vezes. Mas assim, sem uma forma muito genérica, porque de fato, principalmente trazendo aqui para tantas pessoas, a gente sempre vai dar uma resposta ali, depende do seu perfil, né, Jéssica? Vai depender ali do seu apetite de risco, mas quando a pessoa fala o melhor investimento, no geral, ela quer saber de fato um produto. Hoje, Jéssica, se tivesse um produto para você indicar, o que você indicaria? E só um adendo. Inclusive, você falou isso hoje para uma cliente. O que seria o maior investimento? O melhor investimento para essa pessoa que está começando? Ou que não sabe o que fazer? Em você, né? Em você. Investir, eu sempre costumo dizer isso, assim, gente, invista em você, invista nas suas estratégias. Invista realmente naquilo que vai fazer sentido. E é isso que a Tainá falou. Hoje a gente atendeu uma cliente, que pode ser até que ela esteja por aqui, né? Que ela falou que talvez desse entrar na live, e foi de fato o que eu trouxe para ela. Isso aqui que a gente está trazendo hoje é um investimento em que a pessoa precisa fazer para ela, para que ela atinja os objetivos dela, tá? Ela não pode olhar, eu tenho um planejador financeiro e ele está lá na minha planilha como um custo. Primeiro de tudo, se o planejador financeiro estiver dentro da sua planilha como um custo e ele não tiver feito você tirar minimamente o custo do planejamento dele dentro das estratégias que ele monta para você, tá errado. Tá? Demita esse planejador financeiro porque ele não faz sentido para você. Ele tem que vir para a sua vida para poder agregar, para poder trazer essa propulsão. Se ele entrar na sua vida como um custo, esquece, já perdeu completamente o sentido. Então, por isso que a gente fala ali atrás que o planejamento financeiro não é para todo mundo. Tem gente que não está preparado psicologicamente, enfim, da forma que vocês quiserem entender, mas a pessoa não está preparada para estar, de fato, dentro de um acompanhamento como esse. Porque aqui, de fato, ela vai crescer, tá? Ela vai crescer, ela vai ser empurrada, literalmente. Então, tem que estar dentro do planejamento quem quer isso para a vida delas. Quem não quer, quem quer ficar estagnado, quem quer ficar parado, esse aqui não é o produto adequado para a pessoa. Então, assim, falando de bala de prata de produto de mercado de investimento, esquece, gente. Não tem, não existe, não tem o produto que vai mudar a vida de vocês. Isso não existe. Se escutar alguém falando, corra, tá só querendo tomar o dinheiro de vocês. É isso que eu falo para todos os clientes que chegam aqui. Mas esse produto não tem. Tem estratégias adequadas montadas para a sua necessidade. Tem estratégias desenhadas para aquilo que você tem como objetivo.
e tem diversificação inteligente, trazendo de fato para vocês segurança e crescimento patrimonial. Mas não tem produto da vez, não, isso não existe. Tirem isso da cabeça de vocês. Então, se querem um produto, querem investir, querem pensar, invistam em vocês. Esse sim, esse é um investimento que não vai dar errado. Muito bom, muito legal. Eu fiz a provocação dessa pergunta justamente porque a gente teve uma cliente hoje cedo, depois eu vou comentar mais sobre isso, e a gente fez essa provocação, né? Ele foi muito legal, ela mesma achou muito bacana. Mas vamos dar sequência para a gente finalizar. Se vocês são aí desse grupo que quer mudar de vida, que quer sair do improviso, que ganha bem, mas não sabe o que faz, que chega no final do mês, não sabe o que fazer com o dinheiro, ou não sabe o que fez com o dinheiro, não sabe o que fazer com o que sobrou, ou não sabe o que fez porque não sobrou. Se vocês querem, de fato, uma mudança na vida de vocês, na vida financeira, esse produto é para vocês. E se não é o seu perfil, tá tudo bem, porque como a gente falou, não é um produto para todo mundo. Então, se você entender que é um produto para você, que é um produto que vai fazer sentido na sua vida, ou até mesmo um produto que pode fazer sentido na vida de alguém, de repente você lembrou, você falou assim, poxa, isso aí é o que fulano precisa. Vamos conversar. Vamos conversar, vamos entender o seu momento, entender o momento dessa pessoa, entender se de fato faz sentido a gente caminhar juntos. Porque sim, tem pré-requisitos, tem critérios para o nosso atendimento. Até porque, vamos lá, uma coisa importante que a gente não falou antes. Esse produto nós estamos lançando no digital agora, e esse acompanhamento próximo, meu e da Jéssica, de planejadores, certificados, a gente não consegue fazer para todo mundo. Então, não é um produto que a gente vai conseguir jogar ali no Instagram e 100 pessoas veem, a gente vai conseguir atender. Não tem como, porque senão a gente perde a qualidade no atendimento. E também não vamos conseguir nós mesmas, pessoalmente, atender cada um. E essa não é a ideia. A ideia, quando a gente lançou o Método Legado, foi, vamos pegar um grupo pequeno de pessoas que a gente vai conseguir atender dentro desse período de forma estratégica, de forma ali próxima, um acompanhamento lado a lado, como a gente falou aqui para vocês. Então, por isso, a gente vai ter um filtro para esse atendimento. Então, por isso que a gente falou, olha, entra em contato com o WhatsApp, vai ter um crivo ali, que a gente vai entender o seu momento e ver se faz sentido também a gente atender vocês e vocês fazerem parte da nossa base de clientes atendidos aqui pela Vertex. Nessa live, nós abrimos 15 vagas para o planejamento financeiro. Só que, na verdade, das 15, a cliente de mais cedo que a gente tinha falado, ela já pegou uma. Então, nós estamos com 14 vagas. Nós não vamos abrir mais vagas nesse modelo, nesses moldes, justamente porque a gente está prezando o atendimento, como a gente está falando aqui para vocês. Esse acompanhamento lado a lado, de mãos dadas. Então, se fez sentido para você, o próximo passo é isso, é entender como que vai funcionar para o seu caso, se vai funcionar para o seu caso, e aí sim a gente dá a sequência juntos. Quer completar, Jéssica? Não, acho que é isso aí. A gente já está aí há mais de 1 hora, né? Deixar o pessoal descansar também. Mas, pessoal, fez sentido para você? Acha que você se encaixa nesses critérios? Chama a gente no WhatsApp, a gente vai ter alguém da equipe aí para poder atender, para poder agendar esse primeiro bate-papo, para que a gente entenda essa sinergia. A partir disso, aí sim, a gente entra para a parte da efetivação e para colocar isso em prática de verdade. Mas até lá, a gente precisa ter essa compreensão de tudo isso que a Tainá colocou. Então, chama a gente no WhatsApp, que a gente segue aí esse agendamento desse bate-papo. Eu estou colocando aqui no chat o WhatsApp, mas eu acredito que todo mundo que está aqui está também na comunidade.
Então, eu vou colocar lá o WhatsApp oficial da Vertex, onde vocês vão entrar em contato, vai passar ali pelo crivo, e vamos marcar essa reunião para a gente estar conversando e alinhando se faz sentido para você também, tá bom? Eu Boa. acho que é isso, eu acredito que é isso. Falamos bastante, falamos aqui basicamente 1h10. E eu sou muito grata, só tenho a agradecer, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora, ficou aqui até o final. E recapitulando, assim, só mesmo para fixar na cabeça de vocês. O segredo, gente, não é ganhar mais, é ter um plano estratégico. Lógico, ganhar mais é maravilhoso, mas com aquilo que você tem, é possível sim você construir um patrimônio. E foi por isso que a gente construiu o Vertex Planeja, o método legado. E se você sentiu que faz sentido para você, chama a gente. Vai ser uma honra atender vocês. Um abraço, gente. Boa noite para vocês. Obrigada mais uma vez aí por estarem aqui com a gente numa terça-feira, nesse horário. Mas acho que realmente foi por um bom motivo, né? Foi um suspense legal aí que a gente trouxe para vocês como essa novidade. E como são vagas limitadas, são só 15 pessoas, a gente realmente achou por bem fazer desse jeito, trazer para dentro de uma sala e bater um papo. Tem um monte de gente aqui que ficou de fora, estou recebendo um monte de mensagens, que vai ter que ver essa live também por vídeo. Então, assim, vocês que estão aqui estão sendo privilegiados, porque quem for chamando primeiro lá no WhatsApp vai ter estar dentro da ordem. Infelizmente, bateu nos 14, não vai ter como a gente dar sequência nesse modelo de atendimento, e a gente vai ter que trabalhar um outro formato, um outro modelo de atendimento, para que a gente consiga atender todo mundo. Mas acho que esse modelo exclusivo aqui, estando lado a lado com uma de nós, eu não tenho dúvida de que vocês vão atingir os objetivos de vocês. Então, obrigada, boa noite para vocês, fiquem com Deus. E para fechar o boa noite, só mesmo aquela resposta do quantos meses duraria ali o seu padrão de vida se você parasse de trabalhar? Vocês lembram? Vocês fixaram isso lá no começo da live? Então, essa pergunta que daqui para frente tenha uma resposta, né? Seja muitos e com muita tranquilidade. Que a partir do momento que vocês tomarem a decisão, essa resposta seja muitos meses, muitos anos, porque eu me planejei e eu vou estar tranquilo com isso. Tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite, muito obrigada e a gente se vê na conversa. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.